Fala galera, aqui é a professora Alciele Nobre em mais uma aula de redação. E o tema da nossa aula de hoje, que está aqui no nosso canal, vai ser sobre tabagismo, os desafios para se combater o tabagismo no Brasil. Não é interessante? Então se ligue aqui na nossa aula. Gente, quanto a esse tema, nós vamos pensar sobre informações pertinentes, fundamentais acerca disso. Talvez passe aí por sua cabeça, por seu entendimento, que o tabagismo no Brasil já foi um problema sanado. Não é bem por aí, não podemos pensar assim. Primeiro, nós vamos imaginar que o tabagismo é um sério problema ainda da nossa sociedade, e aqui vamos discutir quais os efeitos desse problema, entendendo aí como um caso de dependência, tá? E também um causador de graves doenças não transmissíveis que mata muito brasileiro. Então, pensando nesse texto e pensando em informações necessárias para a composição dele, vamos imaginar um contexto em afirmar, em declarar aqui que o tabagismo é uma doença. O tabagismo é uma doença esta de ordem mental, devido ao uso de substâncias psicoativas, que causam dependência. E essas substâncias trazem malefícios imensuráveis, principalmente à saúde humana, pois o tabagismo é hoje a causa do surgimento de graves doenças não transmissíveis entre milhões de brasileiros. Então essa é a primeira declaração que eu posso colocar aqui acerca do tabagismo. Olha como isso é sério. Então eu poderia destacar, na continuidade desta introdução, no tocante à problemática, algo que é bem pertinente, não se pode negar, houve sim. Então assim, embora tenha havido uma redução, do consumo aí do cigarro, de tabaco, devido às várias políticas de combate, políticas públicas, tanto das secretarias de saúde, através do Ministério da Saúde, como a lei, nós temos uma lei, que é a lei antifumo, o tabagismo ainda está presente na nossa sociedade, está afetando a saúde de milhões de brasileiros. Então, temos uma ressalva aí, uma ideia de concessiva, a lei antifumo foi muito importante, as políticas de combate, elucidando aí essa questão, tudo isso contribuiu para uma evolução, mas ainda é um problema social. Então, por ser um mal que afeta a saúde do ser humano, este mal precisa ser combatido. É necessário, é urgente que esse mal precisa ser combatido. E por que ele precisa ser combatido? Porque se trata de uma doença que causa dependência química. Olha, dependência química é algo grave. Não é porque é uma droga lícita que a gente vai amenizar os seus efeitos, não, de modo algum. Além de causar dependência química, é um problema de saúde pública que não afeta apenas os fumantes ativos, não, mas afeta também os fumantes passivos. Então aí é esse contexto que nós temos para abordar, para desenvolver argumentos que justifiquem a necessidade de se combater o tabagismo, de modo urgente, inclusive, reduzindo ao máximo todas essas taxas para que possamos reduzir as graves doenças que o tabagismo causa. Então vejam só, nós temos aqui duas ideias para estes dois argumentos que irão compor os dois parágrafos do nosso desenvolvimento. No primeiro argumento, você pode sim elucidar os bons efeitos da lei antifumo e das políticas públicas de saúde ao longo dos anos em combate ao tabagismo. Isso foi muito importante para a redução deste mal. Nós tivemos proibição dos espaços públicos, os espaços coletivos, Não há mais, a lei não permite que se fume nesses espaços. Nós temos algo muito importante, que são as antipropagandas e as várias campanhas que as secretarias realizam para reduzir o consumo, mas ainda é uma prática que precisa ser combatida.
Por que precisa ser combatida? Porque causa dependência química e causa graves doenças aos fumantes ativos e passivos. Nós estamos diante de um contexto de graves doenças e de um contexto de dependência química que só evolui para algo muito prejudicial à vida do ser humano, que é o óbito, né? Dentro desse contexto de doenças graves. Nós estamos diante de uma lei, que é a Lei Antifumo, que surge lá em São Paulo, inclusive este ano comemorou 10 anos, mas em cadeia nacional esta lei de 2011, mas ela foi homologada em 2014, ela é recente, mas já traz efeitos bem satisfatórios. O quanto a antipropaganda foi importante para a consciência do ser humano, mas o quanto isso ainda é um problema. E caminhando o meu argumento 1 para o argumento 2, que eu destaco aí a questão das doenças, né, que acabam por comprometer a saúde dos fumantes ativos e dos fumantes passivos, nós vamos destacar aí o tabagismo como uma questão de saúde pública. Ora, se é uma doença, se causa dependência química e se causa graves doenças, eu só posso ressaltar que essas graves doenças que surgem em decorrência do tabagismo se configuram como um sério problema de saúde pública. Por quê? Por conta da morte de milhões de pessoas por problemas cardiovasculares, por problemas respiratórios e cânceres, são vários deles, desde o esôfago, da boca, do pulmão, né? Vários cânceres aí de uma gravidade extrema para o cidadão, comprometendo a saúde de uma população ativa, que normalmente são esses jovens, e também por aumentar os gastos com a saúde pública. Se gastam assim muito, são bilhões que são investidos na saúde pública no tocante ao tratamento, à assistência a estas pessoas que são tabagistas, né, em virtude de suas doenças ou em virtude de sua dependência. Então, tanto eu tenho algo que compromete a vida do indivíduo nessa dependência, tá? Nessa dependência química, que acaba por comprometer a sua saúde, como eu tenho algo dentro de um contexto social que, por vitimar várias pessoas, se torna um problema de saúde pública e se torna também um problema de saúde pública devido aos gastos que são realizados aí para o tratamento e assistência a estas pessoas. Bem? Então é um tema assim, que nós temos um ponto positivo na sociedade, mas nós não podemos esquecer que ainda há capitais como São Paulo, Porto Alegre, que são capitais campeãs no consumo do cigarro de tabaco. Tudo bem? Então nós podemos citar aqui a questão na conclusão, que práticas, que ações podem ser realizadas para que este problema ele seja ao máximo mitigado. Então eu posso continuar a dizer que ressaltar a importância de se combater o tabagismo, afirmar que o Ministério da Saúde, através das secretarias municipais de saúde, precisa continuar fortalecendo as campanhas de combate. Políticas públicas precisam continuar acontecendo no combate ao tabagismo. A lei antifumo precisa ser rigorosamente cumprida, não se pode relaxar de modo algum. E algo que a longo prazo, mas é possível que tenha um efeito genial, é a educação nas escolas. Não adianta pensar em educar os jovens, os adolescentes, porque o tabagismo ocorre muitas vezes na adolescência. Então, é importante citar isso, é importante destacar uma educação de combate ao tabagismo às nossas crianças nas escolas, formando aí futuros jovens, conhecedores dos malefícios do tabagismo e aí não fazendo uso dessas substâncias que estão presentes no cigarro. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu espero que eu tenha sido clara para o bom desenvolvimento desse texto e assim você possa produzir uma redação bem interessante, ok? Não se esquece de deixar o seu like, se quiser comentar, fique à vontade, deixe a sua crítica, deixe a sua sugestão aqui, mas se quiser deixe seu elogio também, que estarei aqui para junto com você
poder ajudar na elaboração dos seus textos para que você possa fazer uma prova bem satisfatória, ok? Então, continua aí no nosso canal, se liga aí nas nossas aulas para que nós possamos crescer ainda mais, certo? Então, até a próxima aula aqui no canal Alciele Nobre.